Fala torcedor, fala galera do Esporte News Mundo. Estamos aqui hoje no PSG Academy para conversar com ninguém mais, ninguém menos que Ceará, ex-lateral do Cruzeiro Esporte Clube. Vem com a gente. Na verdade, o clube ele é feito de história, né? Então, as coisas são construídas passo a passo, ano a ano, campeonato a campeonato. E eu participei de um ciclo do Cruzeiro, né? Chegando em 2012, vindo do Paris Saint-Germain, da França. Então, foi um desafio muito grande para mim, depois de 5 anos na França, se readaptar, né, ao sistema, ao futebol brasileiro. E ainda questão de idade, já estava com 32 anos, né? No futebol o pessoal já fala, pô, o cara passou dos 30 já está considerado já, né, veterano, já velho, ainda mais para lateral, que você tem que ter uma exigência física muito grande. Então foi um grande desafio, mas eu aceitei. Na minha carreira eu sempre procurei conquistas, vitórias, e chegando no Cruzeiro, um clube muito bem estruturado, o Tinga estava no Cruzeiro na época, ele foi um dos caras assim, que de fato me encorajou a vir para o Cruzeiro também. E o primeiro ano não foi tão bom, né? 2012, com Celso Roth, a gente estava ali, né, na parte de baixo da tabela, mas ainda finalizamos em 9º lugar. E o 2013 que foi onde começou, né? E eu falo para a galera quando me pergunta sobre essa passagem, que a reabertura ou reinauguração do Mineirão, que foi assim um pontapé muito importante, que foi um clássico contra o Atlético, né? E nós vencemos 2-1 a reabertura ali, foi o primeiro jogo do Mineiro, e ali eu vi que nós tínhamos de fato condições de fazer um ano muito especial, né? Muito marcante, e assim conseguimos fazer um ano onde ninguém esperava, que era ser campeão brasileiro em 2013, vencendo todos os adversários, independente, né, de qual seja, nós conseguimos ganhar naquele ano. Então foi um ano muito especial e que surpreendeu tanto os torcedores quanto toda a imprensa, né? E 2014 nós repetimos, aí a gente foi campeão também mineiro, campeão brasileiro, né, bicampeão brasileiro. Então foram 2 anos bem marcantes na minha passagem pelo Cruzeiro, né, que terminou-se no final de 2015, esses 3 anos e meio aí, vestindo a camisa do maior de Minas. Sempre são as conquistas, né? Eu sempre friso isso, que o atleta ou o profissional, seja qual for a área, ele vai ficar marcado na empresa ou no clube através das conquistas, né? Através das vitórias, né? Existem muitas rivalidades locais, que são os clássicos, e para a torcida isso é muito importante, né? O clássico, tem que vencer o clássico, tem que não sei o quê, para tirar aquele sarro do adversário, dos torcedores. Mas o clássico é só mais um degrau, né, pro topo, que seria a conquista. Então, se você ganha clássico, mas você não ganha título, não adianta nada, sabe? Fica só uma rivalidade local, e a visão de um clube tem que ser muito mais abrangente. Então, os títulos que permanecem, que fica na história, e a história, ninguém pode tirar a história, né? Então, contra os fatos que foram já feitos, você não consegue tirar. Então, essas 2 conquistas do brasileiro, que eu até então não havia conquistado o brasileiro, né? Tinha conquistado Libertadores pelo Inter, Mundial pelo Inter, né? E campeonatos na Europa, na França, mas o Campeonato Brasileiro não tinha conquistado. Então isso marcou, né, a minha jornada no Cruzeiro, essas 2 conquistas de 2013 e 2014. Eu fui muito bem recepcionado no Cruzeiro, né? E a minha, vamos dizer assim, profissionalmente falando, a minha identificação se deu muito maior com o Cruzeiro por causa dessas conquistas. Então foram as últimas conquistas relevantes que eu tive na carreira, né? E foi o clube no Brasil que eu mais permaneci, foi o Cruzeiro, né? O clube que eu mais fiquei profissionalmente foi o Paris, que foram 5 anos contínuo, e o Cruzeiro foram 3 anos e meio. Então foi o clube que de fato eu mais permaneci profissionalmente. Então, devido a essas conquistas, e elas serem já no final da minha carreira, né? Eu saí do Cruzeiro com 35 anos, então é uma história mais recente de vitórias, né, com o Cruzeiro. E como eu moro em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte,
Então estou sempre mais próximo da torcida do Cruzeiro, né? Recebo esse carinho no dia a dia, onde eu vou, o pessoal sempre reconhece, sempre fala, pô, você foi o último lateral que de fato nós tivemos, né? Tirando o Nelinho, né? Que é o cara histórico, né? Você é o grande lateral do Cruzeiro, então isso, né, faz bem pra gente, né? Você receber esse reconhecimento, e nada mais justo do que retribuir esse reconhecimento, né? Gostando de fato do time, e fazendo postagens sobre o clube. Infelizmente, né, a história recente não é das melhores, né? Entristece um pouco os torcedores, mas como eu falei anteriormente, o clube ele se faz a história do clube se faz, né, campeonato a campeonato. Então, o que se passou de vitórias e de conquistas certamente dá um suporte para que o clube, né, veja que pode ainda dar a volta por cima, né? Na verdade, na reestruturação ou reconstrução, né, que o pessoal fala do Cruzeiro depois do descenso para a segunda divisão, muitas pessoas quiseram ajudar, né, se dispuseram, sabedor que o clube estava vivendo uma fase difícil economicamente, então muitos torcedores certamente quiseram ajudar o clube em determinadas áreas, né, em várias áreas, e eu me dispus, né, ao presidente Sérgio, de uma forma voluntária, né, da minha contribuição, e da minha contribuição numa gestão da formação de atletas, né, na base. Mas nós sabemos que existem grupos que são formados para poder fazer uma gestão de um clube, de uma empresa, né? E o Sérgio já tinha um grupo formado ali, na questão até mesmo da eleição, né? Para poder conquistar a presidência do Cruzeiro. Então já havia pessoas atreladas a ele, e eu entendi que naquele momento não era o meu tempo, né? Não era o meu momento de entrar. Já havia outras pessoas, né? Enfim, então já havia indicações de profissionais que iriam fazer essa gestão do clube. Então eu entendi muito bem, obviamente que sempre é importante você ter uma visão, né, mais abrangente, ou seja, eu vou contratar um profissional para o clube que também tem uma identificação com o clube, então isso vai fazer com que, de repente, a sua aceitação seja melhor, né? E foi assim que eu vi, eu falei, presidente, de repente se eu estiver ajudando o Cruzeiro na formação, devido à minha história com o clube, talvez isso possa trazer um benefício a mais para a formação do clube, a minha vivência, a minha experiência, mas não foi o momento. Então eu entendo assim, não foi o tempo de Deus para que as coisas acontecessem, quem sabe futuramente isso aconteça, né? O Cruzeiro é um grande clube, é uma grande associação, tanto é que o patrimônio do clube é gigante, né? E assim, o setor profissional de futebol fica separado do setor administrativo. Então nós temos a Toca 2 e a gente vive a Toca 2, né? Então você chega lá, tem todo o teu amparato, né? As pessoas que administram a Toca, e você se resume a isso, o profissional, né? O atleta que chega ao Cruzeiro se resume a Toca 2. Você vai lá, tanto é que eu fiquei 3 anos e meio, acho que eu fui 2 ou 3 vezes na sede administrativa do clube no Barro Preto, porque eu era um dos líderes e negociava a questão de premiações, então fui lá mais com esse objetivo, né, de negociação e tal, em prol do grupo. Então a gente fica muito aquém a administração financeira, econômica do clube, então como o salário estava em dia na minha época, as premiações, algumas delas foram negociadas, proteladas, mas a questão de salário nunca teve problemas, não saía balancete, pelo menos eu não acompanhava balancete do clube, né, prestação de contas, essas coisas. Então para mim estava tudo normal, né? E eu saí no final de 2015, o meu acerto com o Cruzeiro foi tudo feito, né, foi parcelado, mas o pessoal nos dias certos fizeram os depósitos sem problema algum, então para mim estava tudo, né, a casa estava tudo em ordem, né? O Sérgio, na parte administrativa, ele é muito bom, tem comprovado isso, né? Mas é importante você alinhar, né, e levar as duas frentes juntas, às vezes até o futebol um pouquinho mais à frente da questão administrativa, pois o clube vive por causa do futebol, ele foi feito por causa do futebol, a torcida gosta do Cruzeiro por causa do futebol, né? Ou seja, os adeptos, que são milhões, 9 milhões de adeptos aí, de torcedores ao Cruzeiro, é por causa do futebol, por causa da sua história. Muitas vezes a gente vê clubes aí que
que são mal geridos, mal organizados nos seus bastidores, mas continua vencendo dentro de campo e nem se fala tanto das administrações de suas dívidas, né? E o Cruzeiro tem essa particularidade aí, onde hoje o foco tem sido muito grande na parte administrativa. No entanto, o futebol é o principal. E na questão de organização interna, certamente o Cruzeiro vai conseguir sair dessa, o Sérgio vai conseguir fazer, mas o mais preocupante é o futebol. Como é que está, né, essa visão? Se o clube, a alma do clube é o futebol, então você tem que focar 90% das suas energias, das suas forças. E o futebol é muito de momento, os jogadores vivem por fases. E nós vemos que o Daniel Alves é o cara que conseguiu se manter no topo ali, né, com boas atuações por longo tempo, né? Então é um cara que está de parabéns mesmo, admiro muito o trabalho do Dani, todas as suas conquistas, recentemente campeão olímpico, né, e jogando em alto nível na lateral, sabe? Então um cara especialista desta posição. Ainda que eu e ele, né, fazendo assim uma pequena comparação, nós temos estilos diferentes. Eu sou um lateral, né, mais raiz, o lateral que de fato defende melhor do que ataca, ele já é o contrário, mas cada dia que passa, pelo menos na sua maturidade, ele foi aprimorando também uma parte defensiva. E hoje eu vejo que a seleção está bem servida, né? Os laterais que ali estão, o próprio Danilo esteve bem na Copa América, o Emerson também é um bom jogador, com porte físico muito bom. Acho que lateral é importante isso, ter um porte físico. É que nós brasileiros somos muito exigentes, então nós queremos que o lateral ele faça tudo, né? Ele defenda bem, ataque bem, faça gol, faça cruzamento, drible, pedale, enfim. Então nós somos muito exigentes em algumas funções, né? E o Emerson, eu vejo que ele é um bom marcador. Ainda falta, obviamente, um pouquinho a parte técnica, né? O último passo, né? Aquele último cruzamento, aquela assistência que precisa afinar um pouquinho mais. Mas ele, hoje, por estar em um grande clube na Europa, certamente isso vai sendo aprimorado e eu acredito que ele vai ser desse sucessor aí do Daniel Alves. Ele tem um pouco a característica do Michael, entendeu? Aquele cara, né, um pouco mais alto, com boas passadas. E o Michael teve o seu tempo também na seleção. Eu acredito que o Emerson vai ser esse sucessor do Daniel Alves. Quem foi assim a sua maior inspiração dentro do futebol? Cafu. Cafu foi meu ídolo dentro de campo. E qual foi o título mais marcante assim da sua carreira? Foram muitos, né? Mas... Mundial de Clubes, né, em 2006 contra o Barcelona. Também pela atuação, tendo que marcar o melhor jogador do mundo, né? Então a minha importância ali foi de grande relevância ali para aquela conquista, então me marcou bastante. Acho que até respondeu hein? Quem foi o jogador mais difícil de marcar? O Ronaldinho Gaúcho foi um deles, né? Foi um deles por toda a notoriedade que ele tinha, né? Sendo o melhor do mundo. Mas eu confesso que o Hazard, né? Quando eu peguei ele lá na França, lá também foi muito difícil. Ele está hoje no Real Madrid. Mas ele levou o Lille a ser campeão francês lá, carregando o Lille nas costas, entendeu? Então foi muito difícil marcar o Hazard lá na França. Uhum. E o time mais difícil de enfrentar? O time mais difícil de enfrentar? E agora? Normalmente os clássicos, né? Os clássicos são mais complicados de jogar, né? Porque tem toda uma questão emocional também. Então os clássicos lá no Sul, lá no Grenal, sempre foi muito difícil. E aqui também... aqui em Belo Horizonte, né, contra o Atlético. Então acho que os clássicos eu coloco os dois no mesmo nível aí, tá? O Grêmio e o Atlético sempre foi mais difícil de enfrentar. Uhum. E agora a última, assim, às vezes nem sempre, você já falou de título mais marcante, agora um momento mais marcante. Alguma recepção, alguma comemoração, algo que te marcou? O mais marcante para mim foi em 2014, quando a gente foi campeão brasileiro, porque o interessante é que como a gente foi campeão com 4 rodadas de antecedência, né? Uhum. Aí o penúltimo jogo seria aqui no Mineirão. O último jogo, perdão, né? O último jogo seria no Mineirão. E aí muitos jogadores já depois do jogo já tinham reservado passagem para viajar, sair de férias, não sei o quê, então não ia dar pra gente fazer uma comemoração, né? Todo mundo. Uhum. E aí nós saímos da toca ali já em cima do carro aberto, caminhão aberto, já comemorando o título, entendeu? E chegamos
aquela massa ali, aquele mar, né, azul e branco lá no Mineirão, desde o início lá da Toca. Então aquilo ali foi muito marcante para mim, sabe? Eu acho que foi pela primeira vez que isso aconteceu na história, né? De você já ir para um jogo comemorando o título e celebrando. Então isso foi muito marcante para mim.